E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui sobre corrida, pilates e força e treinamento de força na corrida. Deixa eu fixar um título aqui para vocês. Ah, pessoal chegando aí, muito legal. Pilates e treinamento de força na corrida. Embora a gente fale muito desse tema nos stories, né, em outras lives passadas, mas são as dúvidas que não param de chegar, são sempre recorrentes. Muito. Então a gente resolveu falar mais um pouquinho, já que a gente tem uma leva aí de alunos e colegas e clientes de fisioterapia que acabaram de voltar de Porto Alegre, de um monte de maratonas aí, da meia maratona do Rio esse final de semana. E então a gente resolveu falar um pouquinho mais sobre isso. E também tem um monte aí de alunos que estão indo para Berlim, estão indo para Buenos Aires. Floripa já foi. Floripa já foi esse final de semana. Então a galera tá com uma agenda intensa de corridas e é lógico que a gente tá aqui para ajudar todo mundo, né? Então, como a Thaís mesma disse, essas perguntas sobre corridas, sobre treinamento de força, sobre pilates para corredores, sobre as lesões mais comuns na corrida, intensidade de treinamento, frequência, como é que insere o treino de força durante a semana do corredor, essas dúvidas chegam para nós todos os dias. E é muito legal porque como a gente atende muitos corredores aqui no estúdio, tanto na fisioterapia quanto no pilates, a gente tem um monte de histórias incríveis para compartilhar com vocês. E eu tenho certeza, e a Thaís também, que vocês vão se identificar e a gente espera que com essa identificação vocês também vão procurar aí um caminho legal para se cuidarem, porque o negócio é continuar correndo. Mas a gente está aqui para falar para vocês a importância do treinamento de força, de não negligenciar seu treinamento de força. E para pensar, para deixar uma sementinha, levantar algumas questões em vocês, para pensar como está o treinamento de corrida, como estão os planejamentos para as próximas provas, meias e maratonas, enfim, ultramaratonas. Vocês fazem treinamento com assessoria ou não? Vocês pegam a planilha do amigo ou tiram a planilha da cabeça? Isso tudo precisa ser muito, muito organizado, muito planejado para que não haja lesão. E o contrário que muitos dos corredores pensam, correr com lesão não é normal. Não é normal correr ter com dor não é normal. Dor não é normal, né? Com lesão não é normal. Embora muitos, essas são as histórias que a gente escuta aqui. Muitos treinadores falam que tudo bem correr com dor, né? Se você corre esse volume todo, é normal e assim, aprenda a conviver ou toma um remédio que passa. Enfim, isso vai completamente contra os nossos princípios valores e tudo mais. E tudo mais. Então a gente bate nessa tecla que correr não é sinônimo de dor. Acho que tudo começa, né, quando as pessoas começam a ter dor e elas chegam aqui. Poxa, eu tenho dor e o meu treinador, o meu professor, sei lá mais quem, me fala que correr com dor é normal. E aí chegou num ponto que agora eu nem consigo mais correr. E aí eu fui ao médico e cheguei lá e disse pro médico, olha, eu tô com uma dor dessa forma, fiz um exame, deu um diagnóstico X ou Y e a primeira coisa que o médico manda fazer é parar de correr. E aí as pessoas chegam aqui tremendamente frustradas porque elas não podem correr porque estão com dor e não foram nem autorizadas pelo médico a voltar a correr e nem a fazer qualquer treinamento de força. Então as proibições são sempre as mesmas. Você não pode mais correr, você não pode mais agachar, você não pode mais fazer leg press, você não pode fazer nada. Vá fazer yoga, hidroginástica e natação. Nada contra essas atividades, mas é que um corredor gosta de correr. E o nosso papel, o nosso objetivo é ajudar os corredores a voltarem a correr. Então não combina essa frase do não pode, não pode, não pode. Né? Para fazer corrida o que é adequado para esse corredor. Vamos colocar no treinamento dele o que é adequado para talvez fazê-lo voltar à corrida. Né? Claro que avaliando aí cada caso, analisando individualmente as particularidades. Mas na maioria das vezes é possível, né, Thaís? Sim. Fazer uma retomada. Eu acho que o mais importante é pensar nos objetivos das pessoas, no histórico. Então, imagina, o meu treinamento, se eu vier a ser uma corredora um dia de longas distâncias, o meu treinamento vai ser diferente da Tati. Eu tenho uma história, ela tem outra. Será que eu tenho históricos de lesões? Quais? Por que elas apareceram? Será que a Tati teve histórico de lesão ou está lesionada? Enfim, tem que pensar em um monte de particularidades antes de
de montar um treino. O treino é muito individualizado, tanto de corrida quanto de força, né? E para treinar as pessoas não basta apenas você ser um bom, como é que fala, um personal, um treinador, planejar um treino. Vai muito além disso, né? Claro que para você planejar um treino exige conhecimento, mas, no entanto, a habilidade para aplicar esse treino, né, as orientações, as correções, as adaptações, enfim, surge uma lesão no meio do caminho, o seu treinador sabe te corrigir, sabe te adaptar, sabe mudar seu treino, sabe mudar o rumo do treino para que você não perca, enfim, desempenho para uma próxima prova. Então são várias, são variáveis, né, muito extensas, muito grandes, enfim, tem que pensar em um monte de coisas. Não é nada simples, né? A gente tem que levar em consideração aí todos esses aspectos para conseguir atingir os resultados que vocês desejam. Mas, definitivamente, proibir a corrida ou parar de correr definitivamente não é uma coisa que está no topo da nossa lista, né? Existem casos de lesões muito graves, degenerações mais complicadas, pessoas aí que já estão fazendo errado há muitos anos. Aí sim é necessário rever a qualidade do treino, a quantidade do treino, o volume, que tipo de corrida vai fazer, se é outdoor, se é indoor, que tipo de competição vai participar, se é que vai, mas fazer ajustes são necessários. Agora, na maioria dos casos, quando as pessoas recorrem rapidamente ao tratamento, é possível voltar a correr sem dor. Então, a primeira coisa é, correr com dor não é normal. Se você está correndo com dor, você precisa de ajuda. Então, a primeira coisa é falar com o seu treinador para regular o volume do seu treino, para regular a intensidade do seu treino e verificar se o seu treino é um treino que atende às necessidades dos seus objetivos. Poxa, você quer fazer uma corrida de longa distância, você quer fazer ultramaratona? Será que tem necessidade de você ficar treinando tiro? Então, é bom a gente começar a levantar essas questões. Se eu vou fazer um treino de longa distância, se eu vou participar de provas de longa distância, em que as minhas corridas vão durar 4, 6, 8, 10 horas, 12 horas, como a gente tem clientes aqui que fazem, ultramaratonas de 70, 90 quilômetros, será que eu preciso treinar tiro? Será mesmo que eu preciso treinar tiro? Será que o meu corpo também suporta esse tipo de treinamento? Ou ainda, numa semana de 7 dias, o treinador te passa 5 de corrida, sobram 2. A gente imagina que seria um descanso, se é que a maioria respeita o dia de descanso. No outro dia, um dia só para força na semana? Será que um dia de força é suficiente para evitar lesões ou tratar lesões? Eu acredito que não. Eu particularmente priorizaria o que a gente fala aqui no estúdio, o treino de força é fundamental. Sabe por quê, gente? Corrida, vocês já estão acostumados a correr há um tempão. Quem corre uma maratona não começou a treinar ontem. Né, os treinos já vêm de longo prazo. Então, fôlego e pulmão vocês têm. O que falta na hora do vamos ver, a partir lá do 32, 35, que o bicho pega, não é isso? Todo mundo fala aqui pra gente, é perna. Falta perna, falta musculatura. Então, sem o treino de força, isso não é possível. E além da perna, os corredores acham que, né, o treino para a corrida é só perna. Mas a gente já atendeu muitos corredores que têm uma fragilidade, uma desorganização enorme do tronco. E se esse tronco não estiver organizado o suficiente e funcional, prejudica muito o desempenho na corrida. Então, não é só perna, não é só abdômen, né? Quando a gente fala em tronco, ainda mais para nós que trabalhamos com pilates, as pessoas falam só em abdominais. Não é só abdominais, eu estou falando de tronco. Tronco é uma estrutura imensa. Então, envolve costas, envolve tórax, envolve né? E não só abdômen, envolve pelve. Envolve o funcionamento dos braços, do ombro, envolve o que você vai fazer com a sua cabeça durante o treino. E as pessoas usam estratégias muito estranhas, né? De congelar o corpo, de impedir os movimentos do tórax e da pelve, de tentar inserir padrões aí de respiração e de movimento que vão, às vezes, contra o bom desempenho. Então, é legal a gente começar a analisar tudo isso, né? O que um corredor precisa para correr, além de boa vontade e um bom par de tênis, né? Precisa de força, precisa de organização, precisa de mobilidade, de uma boa alimentação, de descanso. São pilares do desempenho, né? Um bom desempenho, ele envolve tudo isso. Várias coisas. Um bom treinamento de força, de corrida, sono, alimentação, controle do estresse, o ambiente que você está inserido, a vida social, né? Já pararam para pensar nisso? A vida familiar,
enfim, uma série de coisas a itens serem levadas, né, que vão influenciar no seu desempenho lá na hora da prova, né? Inclusive durante o treinamento. Mas a gente recebeu diversas perguntas e achamos importante aqui levantar alguns pontos para vocês refletirem, tá? Não dá para numa live, vai com uma porção de pessoas assistindo e com as dezenas de perguntas que a gente recebeu aqui, que a Thaís está abrindo, para a gente responder as particularidades e nem resolver o caso de cada um. Porque alguns de vocês aqui eu conheço, mas muitos não. Então não dá para a gente resolver casos individuais. Os pontos importantes é que a gente vai levantar aqui para que vocês possam refletir e buscar ajuda. Porque a gente não quer que vocês acreditem que correr tem que ser uma coisa não prazerosa e que tem que ser dolorido. A corrida ela não pode ser deletéria para o teu corpo, ela tem que ser boa. Então vamos lá para a gente concluir esses pilares. Então a primeira coisa é conversar com o seu treinador, né, para ver se o teu volume de treino, se ele está compatível com o teu objetivo, se o estilo de treino está compatível com o seu objetivo. Acreditem ou não, mas as pessoas pegam treinos da internet assim, sem critério nenhum, e às vezes ela vai fazer uma maratona e está treinando para uma corrida muito menor, ou o contrário, ela vai fazer uma meia maratona e está fazendo um volume de treino que seria para uma ultra maratona. Isso tudo machuca. O segundo ponto que a Thaís citou foi o descanso, né? Será que dentro da minha rotina semanal eu estou respeitando o tempo de descanso, o tempo de fazer força e o tempo de fazer corrida? Será que os meus treinos de corrida não estão excessivos? Porque na maioria das vezes eles estão. É o que a Thaís disse, todo mundo tem força para correr, todo mundo tem vontade de correr, né? Mas talvez um descanso, aquele dia que você está morto de cansado, se você ficar na cama, no outro dia você vai render muito melhor. Então compensa não ficar se sujeitando a todo custo a fazer os seus treinos, né? É rever mesmo essa energia. Então eu vou começar a responder as perguntas. A Fernanda mandou aqui: meus glúteos trabalham excessivamente durante a corrida. Melhorar a mobilidade só de quadril ajuda? Essa é uma pergunta muito interessante, porque quem acompanha a gente sabe que todo corredor, né, a gente sempre conta aqui as histórias, não sabe usar glúteo e nem posterior. Correm apenas usando o quadríceps, que é essa parte anterior da coxa. E tá todo mundo morrendo de dor no joelho e morrendo de dor na lombar e no quadril. Então, a gente faz um trabalho que é no sentido de reeducar os movimentos. Vamos trabalhar os glúteos e os posteriores para ter um equilíbrio muscular e esse corredor ficar saudável. E aí a gente fica super feliz quando chega aqui e o corredor fala para nós: nossa, eu fui correr, a corrida foi uma delícia, foi ótima e eu senti os meus glúteos trabalharem. Agora, a questão da Fernanda sobre o trabalho excessivo. Fernanda, como é que você sabe que o trabalho está excessivo? Essa que é a minha questão. Eu não te conheço. Então eu não sei se você está trabalhando o seu glúteo excessivamente ou se o glúteo está trabalhando o adequado. Porque às vezes você acha que é excessivo, mas talvez esteja na medida correta. Esse trabalho excessivo, né, que você cita, ele te gera dor durante, te gera dor depois do treino, te gera dor no dia seguinte? Você já teve alguma lesão prévia de glúteo? E será que só mobilidade de quadril seria interessante? A gente acabou de falar que para correr você precisa do corpo todo. Então é um conjunto: quadril, joelho, tornozelo, lombar, o tronco. Então talvez só de quadril ajuda, mas não é só por aí, não é só isso. É bom você começar a pensar num todo. Será que o seu tórax está trabalhando junto com o teu quadril para propiciar uma dinâmica adequada de corrida? Ou será que o seu tórax não está colaborando para esse movimento e você está sobrecarregando o teu quadril? Porque sim, pode haver uma sobrecarga, tá cheio de corredor com tendinite de glúteo, com lesões, com rupturas, né, com roturas de fibra, com bursite, com lesões na articulação coxo-femoral mesmo por conta de sobrecarga. Então, com essa sua pergunta, eu não consigo dizer se você está trabalhando excessivamente ou se o trabalho está adequado, né? Ou às vezes até o trabalho do glúteo está adequado, mas o tórax não está fazendo o papel dele. Os braços não estão fazendo o papel, as pernas não estão fazendo o papel. O fato do glúteo entrar na corrida é positivo, mas o quanto, né? O seu excessivo, será que é realmente excessivo? Então, acho que vale uma avaliação aí. Vale uma avaliação, sem dúvida. Vale você procurar um profissional que possa te avaliar adequadamente e te direcionar. E te dizer, olha, tá bom assim, ou se não, vamos desenvolver uma outra parte.
Muitas vezes a gente atende corredores aqui e em uma sessão de conversa e de levantar essas questões, né, Thaís? A gente já consegue resolver um monte de coisas. E eles falam, nossa, aquele papo, aquele dia me fez pensar em várias coisas e mudou a minha corrida. Eu comecei a reparar melhor em alguns detalhes que foram fundamentais para ter uma melhora da dor, uma melhora do desempenho, tá? Outra pergunta aqui. No longão é normal ter dor? Será? Não sei, quem é você? Quanta força você tem? Né? O quanto que é esse longão? Depende muito de uma série de fatores. O ponto fundamental é, correr com dor não é legal. Correr com dor não é o que a gente deseja, tá? Então, como que é essa dor? É uma dor muscular? É um cansaço muscular? Ou é alguma dor que está mais parecida com uma lesão? Outra pergunta. Como faz para fazer força e correr no dia seguinte? Bom, gente, aí o que a gente estava falando antes, a questão da força ela é muito individual, tem que ter objetivos muito definidos. Você precisa deixar de pegar carga por isso? Não. Muito pelo contrário, não tenho medo de botar carga para quem faz aí musculação e corrida, não tenho medo de botar carga na musculação, né? E como é seu treino no dia seguinte? Qual é o volume desse treino? Não é possível que vocês tenham 4 treinos na semana e os 4 sejam um volume absurdo. Não é possível. Isso é lesão na certa, isso é resultado de lesão. Então tem que saber dosar a força do dia anterior para a corrida do dia seguinte. E daí que a gente está falando que vale um bom treinador aí para organizar os seus treinos durante a semana. Uma outra coisa interessante sobre isso do volume, sobre a distância, a gente tem conversado com muitos corredores, né, e cada um participa de uma assessoria diferente, tem um profissional diferente aí cuidando do seu planejamento de corrida, mas a gente tem visto uma coisa interessante. Na maioria das vezes tem muito volume, é muito treino, são 4, 5 treinos por semana, aquele volume louco, as pessoas ficam ansiosas. Todo sábado um longão. Todo sábado aquele longão que mata, aí a pessoa não consegue ter vida social, vida familiar, fica arrebentado, se perde um treino da semana, acabou o mundo, parece que vai rolar um colapso. E a pessoa nunca consegue cumprir aquele treino, então elas se machucam pelo seguinte, eu fiz o treino da segunda, fiz o treino da quarta, aí o treino da quinta eu não consegui fazer, aí eu faço no sábado e no domingo, né? Então esse acúmulo, esse cumprir um treino atrasado num momento inadequado da semana, que era o descanso, ou seria o dia de treinar força. Então ela acaba negligenciando o descanso e o treino de força para cumprir um treino que ela faltou lá no começo da semana, e aí ela acaba se machucando. Então a gente tem visto algumas abordagens muito interessantes, que é de diminuir a quantidade de treinos para no máximo 3, 4 vezes na semana. E tem gente indo para maratona com excelente desempenho, correndo 3 vezes na semana. E um volume super baixo. Pequeno. Acreditem. E caprichando no treino de força, né? Mas fazendo um treino de força, não é aquela força bobinha, não, que você vai lá para ficar fazendo 3, 4 séries de 15 movimentos, tá? De musculação, ou vir fazer uma aula de pilates bem suave. Não. É treino de força mesmo. E essa galera que tem se dedicado a fazer esse tipo de treino tem ido muito bem e tem mostrado para nós um número menor de lesões. Então esse é um ponto aí pra gente refletir e começar a pensar nas rotinas. Então agora tem 2 perguntas aqui que elas se encaixam. Fiz pilates, mas não senti diferença. E a outra, pilates ajuda como na corrida? Bom, se você fez pilates e não sentiu diferença para o teu caso, é porque as aulas não foram direcionadas para resolver o seu caso. O pilates é uma atividade muito versátil e ela pode se encaixar para pessoas de todos os tipos, né? Para corredores de todos os tipos. Então, se você não bater um papo com o teu professor de pilates para mostrar para ele os objetivos. Qual é o teu objetivo? Olha, eu estou aqui para cumprir tal objetivo. A minha corrida é daqui a X meses. Eu preciso fazer um complemento de trabalho de força. Lá fora eu faço ABC treinamentos. E se o seu professor não entender essa rotina para poder criar para você um planejamento de aulas adequado, realmente não vai funcionar. E não vai funcionar nem para você e nem para qualquer outro esportista. Lembra que eu falei ali atrás? Para planejar um treinamento não basta escrever um treino bonitinho lá e copiar da internet. Tem que ter conhecimento e habilidade para passar esse treinamento. Então, o teu profissional que está te acompanhando
físio ou educador físico, sei lá, o pessoal da assessoria, o personal da academia, ele tem que saber exatamente o gesto do teu esporte, a tua frequência de corrida, os seus objetivos, como você tá. Se ele não for apto a fazer isso, ele não está sendo um bom treinador para você. Então é bom vocês avaliarem. E no Pilates, reveja, converse com o teu professor de Pilates. Poxa, sempre dá, a gente atende muito esportista e atletas profissionais, inclusive. Sempre dá para adequar as aulas e atender os objetivos de todo mundo. É só uma questão de conhecimento. Por exemplo, quem está treinando para uma meia maratona, o tipo de treinamento de força é um. Para quem tem uma maratona na semana seguinte, o treinamento é outro. Então, dá para dosar intensidade, frequência, um monte de coisas dá pra diferenciar no treino. Seu treinador tem que saber muito bem disso para poder te direcionar. Outra pergunta. Essa também é muito boa. Parei de agachar, não sobrava perna para correr. Esse é um tiro no pé. O corredor que não está fazendo treino de força está dando um tiro no próprio pé. E aí a questão das pessoas sempre é a seguinte: essa semana passada eu ouvi isso, Tati, mas se eu faço treino de força, eu fico acabado no dia seguinte para correr. Realmente, toda atividade que a gente começa a fazer, ela depende, ela precisa ali de um tempo de adaptação, né? Então o corredor não está fazendo nada de força, de repente ele começa a fazer um pilates ou uma musculação bem feita. Ele vai sentir nas primeiras semanas, na primeira, na segunda, talvez na terceira semana, ele vai sentir ali um certo cansaço, um certo incômodo muscular. Mas isso passa, o corpo se adapta. Por isso que é interessante começar esse trabalho de força com antecedência em relação à sua prova. Não dá para fazer o trabalho de força no mês da prova, porque isso não vai adiantar nada. Esse trabalho tem que começar meses antes. É que a gente sempre fala que o treinamento de força ele tem data para começar, mas ele não tem data para acabar. É um processo para a vida. A gente vai ganhando força ao longo da vida. Não é em um mês que você vai ficar forte para fazer uma maratona sem se machucar. Não é assim que funciona. E se você começa antes a fazer esse trabalho de força, lá 4, 5, 6 meses antes da sua prova, você tem ainda a oportunidade nesse momento de ter um volume de treino de corrida menor, porque você ainda está longe da tua prova, e você pode se dedicar aos treinos de força. E se você estiver muito cansado no dia seguinte para correr, você corre menos. Você adapta o seu treino, ajusta o volume, ajusta a intensidade. Não precisa cumprir necessariamente o que está na planilha. Gente, vai por mim, não precisa. Quando você está meses antes do seu treino, vale muito mais a pena você investir em trabalho de força do que ficar gastando o teu corpo na corrida. Porque o desenvolvimento cardiorrespiratório, ele vai acontecer. Confiem nisso. Mas essa força que você está plantando 5, 6 meses antes, ela é fundamental para te ajudar lá no dia da prova. Então, trabalhem a força, não fiquem encanados se vocês ficarem muito cansados, respeitem o corpo. Daqui a pouquinho há uma adaptação e você vai fazer o teu treino de força e de corrida sem maiores problemas. Mas o importante é fazer o treino de força. E aqui quem fez esse plano foi a Nath. Não negligencie o agachamento. Volta a agachar urgente antes que você machuque. Sobre o agachamento é uma atividade complexa, né? Que trabalha o teu corpo inteiro e ele vai te dar muitas habilidades para melhorar a tua corrida. Porém, é muito funcional. É uma atividade funcional. Você precisa do agachamento para a tua vida. E ao contrário do que todo corredor faz, né? Que todo corredor vem, eu agacho só até 90. Eu agacho só até 90, porque, né, cansa muito. Eu não consigo agachar com nem um pouquinho de carga. Eu respeito a amplitude, mas respeitar a amplitude para quê? O que você está querendo respeitar com esse ir até 90? Existe um real motivo para ir até 90? Porque às vezes existe. E aí a gente tem que respeitar. São particularidades. Mas vamos falar de um sujeito aí normal, saudável, que está correndo. Se você fizer um agachamento com uma amplitude adequada, não precisa nem ser com carga, né, Thaís? Só a amplitude adequada, você já vai ganhar muito, muito, muito em relação a um agachamento pequenininho, né? Então, os nossos corredores vêm pra cá, a primeira coisa que a gente faz é
treinar a dinâmica do agachamento e fazê-los ganhar a amplitude adequada para agachar corretamente. Se eles agacharem corretamente, eles começam a melhorar demais a corrida, porque os músculos que fazem o agachamento são os músculos que vão te impulsionar na corrida, são os músculos que vão organizar o teu tórax na corrida. É uma coisa fantástica. Então, corredor, agache. Pelo amor de Deus, não negligencie, não tenha medo de fazer isso. Vai doer no primeiro dia, no dia seguinte, depois que você fizer o seu primeiro treino de agachamento, você vai falar, nossa, o que eu fui fazer da minha vida? Mas 2 semanas depois vai ficar tudo bem. Aliás, vai ficar tudo melhor. Então, agachem. O agachamento é fundamental para o corredor. Outra, não é uma pergunta, é um comentário também. Meu trapézio dói muito no longão do final de semana. Quando a gente fala de organização do tronco, de cabeça, pescoço, pelve, né? É sobre isso que a gente está falando. Vocês acreditam que tem corredores que vêm para cá com tendinite de ombro, né, Thaís? Muitos. Tendinite de ombro, lesões na cervical, dores terríveis. Dores no trapézio. Terríveis. Aquela sensação sempre de que parece que você está com torcicolo, né? Uma falta de mobilidade na cervical. Então, o que está acontecendo, será, nessa corrida? Essa pelve está funcionando? Esse tórax está funcionando? Por que eu estou sobrecarregando essa região aqui de cima? Como é que está a respiração? Uma dica para essa pessoa aqui que escreveu, pensar na sua respiração durante a corrida. Sabe o que é muito comum? Os corredores chegam e eles relatam assim, ó, nossa, eu sinto uma dor aqui. Aí eles começam a mostrar o trapézio e falam, eu sinto uma dor, parece que tem alguma coisa apertando a minha garganta. É quase uma dor de garganta no final da corrida ou quando chega lá pelas tantos quilômetros da corrida. Quando a gente vai analisar, é apenas uma questão respiratória. Se esse corredor aprende a deixar a respiração dele fluir naturalmente, essa dor já vai embora. O que acontece muitas vezes é que as pessoas tentam controlar tanto essa coisa da respiração, aprender padrões que não fazem muito sentido e nem são saudáveis, que elas acabam não respirando direito e usando excessivamente uma musculatura que a gente chama de musculatura acessória para a corrida. E essa musculatura acessória é bem essa musculatura aqui do tórax superior, que suspende as costelas para a gente poder respirar. Então, se eu respiro, ao invés de respirar normalmente no meu tórax e no meu abdômen, eu fico respirando aqui, ó. Vocês já viram? Tem um corredor que corre assim, ó. Fazendo um esforço imenso com essa musculatura do pescoço. Essa pessoa certamente vai desenvolver dor na cervical, a gente já viu um monte de lesões bem feias, torcicolos recorrentes e essa dor no trapézio aqui que está relatando e até na escápula. Outro tiro no pé é procurar em livros ou em revistas, as informações são muito gerais, muito perdidas ali, né? Como respirar, como controlar a respiração, como controlar a sua passada, sua cadência. Isso não existe, gente, isso é muito particular. Mas controlar a respiração, inspirar em 3, soltar em 4, sei lá, a gente já viu tantas coisas malucas aqui, né? Inspirar em 3, soltar em tiro, dando tiro, isso é impossível. É impossível. Então esqueçam esses padrões aí de revistas e de livros antigos. Isso já caiu por terra há muito tempo. E eu sempre falo para os corredores, tentar controlar a sua respiração é igual tentar controlar o seu fluxo sanguíneo. Você não consegue fazer o seu sangue correr num outro sentido. Por que você vai fazer? Mais rápido. Ou por que você vai fazer a sua respiração se enquadrar num padrão? Isso não existe. É botar todo mundo na mesma forma de bolo e fazer todo mundo respirar da mesma forma. Isso não existe. Então, para essa dor no trapézio, quem mandou aqui esse comentário, repense a forma como está respirando. É um bom começo. E depois, beleza, entendi a minha respiração. Não estou respirando com o pescoço, estou deixando a minha respiração fluida. Então vamos para um segundo passo, que é analisar a organização do tórax. O que será que você está fazendo para sobrecarregar o seu trapézio? E isso é bastante, para nós aqui, é muito simples, né, Thaís, de identificar e resolver. E a gente identifica, avisa, pede para prestar atenção, e em um treino de corrida a coisa já melhora assim 80%, 90%. Depois é só uma questão de refinar ali o gesto, mas fica tudo bem. Essa é boa. Sinto que falta perna e não fôlego. Vou voltar a treinar força ontem. É isso. Demorou. Falta perna, exatamente. Falta perna para todo mundo. Outra pergunta boa aqui.
Estou parada com fasciite plantar. Posso voltar para o Pilates? Deve. Aliás, o Pilates vai te ajudar muito a melhorar essa sobrecarga que você está fazendo nos pés. Ninguém desenvolve uma fasciite plantar do nada, né? Então, se você tem aí algum exame, se você já fez um diagnóstico, já passou no seu médico, às vezes até já tomou medicamento e ainda está com dor, ainda a fasciite está persistindo, é porque você está fazendo uma sobrecarga mecânica que não está legal, né? Está sobrecarregando as estruturas. Então, o Pilates vai te ajudar a organizar melhor o teu corpo, parar de fazer essa sobrecarga no pé e voltar para a corrida. Já tivemos muitos casos assim. Essa também é boa. Se eu não correr, não dou conta da maratona, então priorizo a corrida. Sabe o que acontece quando a gente ouve essas histórias? Eu sempre falo, já vi esse filme. Se você só priorizar a corrida e ficar com medo, eu preciso correr, porque senão vai chegar no dia da corrida e eu não vou conseguir correr. Se você for com esse pensamento, você vai quebrar semanas antes da prova, ou você vai quebrar no dia da prova. Vai por mim. A gente já viu esse filme muitas vezes, né, Thaís? Muitas. Então, o que nós sempre dissemos para os corredores, a gente sempre diz aqui, todos os dias, calma, correr você vai, você só precisa se preparar para correr. Correr você vai, você tem o drive da corrida, sabe aquele bichinho que pica e que em vocês, né? O bichinho picou, vocês vão correr, vocês têm o drive, mas preparem o corpo. E a preparação para a corrida não é apenas correr. A preparação envolve conhecimento, envolve força, envolve mobilidade, envolve respeito ao corpo, descanso, alimentação, repouso, envolve dosar o estímulo. Pô, hoje eu não estou num dia bom, eu não vou fazer tiro. Outro dia alguém me contou o seguinte, eu fiz um longão, o longão do sábado eu não consegui fazer, porque eu tive um compromisso. Aí eu fiz o longão no domingo. Fiquei ótima, maravilhosa. Sabe aquela dor no quadril? Não senti. Nossa, sucesso. Segui todas as recomendações, foi tudo bem. Só que daí na segunda eu me ferrei, porque eu tive treino de tiro. E depois do treino de tiro, aí eu fiquei acabada. Então, pera lá, por que você vai fazer o tiro na segunda-feira? Você já fez o longão no domingo. Chega lá na segunda, avisa pro teu treinador, seguinte, ontem eu fiz o longão. Hoje eu não vou fazer tiro, eu só vou fazer uma rodagem mais leve. Então, essas coisas têm que ser negociadas. Tá? Que é pro teu bem, né? Então, essa pessoa poderia ter poupado essa dor. Pesquisem novas abordagens de treinamento que reduzem um pouco esse volume, focam em outras coisas, como o treino de força, o descanso. Será que você precisa correr tanto assim, né? Um volume, e outra, para uma maratona, o volume de treino é enorme, ele começa muitos meses antes. E outra coisa, as pessoas emendam uma maratona na outra. Fazem uma maratona menos de 3 meses, 4 meses de diferença entre uma e outra. O risco de lesão aumenta muito. O corpo nem se recuperou de uma, você já vai dar todo esse estímulo de novo. Quer dizer, você sai de uma maratona no pico de, o volume máximo, de estresse máximo do corpo. Você tem que continuar com aquele volume grande, porque já tem uma maratona daqui a 3 meses. Será que isso é bom pro seu corpo? Você vai aguentar isso até quando? Né? Você quer correr até pro fim da sua vida? Então comece a dosar, né? Seja mais humilde nas suas ambições aí de corridas anuais, né? Fazer uma maratona por ano, né, Thaís? Fazer aí 2 provas longas no ano ainda é ok, mas tem gente que começa a fazer isso a cada 2, 3 meses. Semestre, dependendo do seu nível de condicionamento, treinamento, históricos, enfim, tem que analisar um monte de coisas antes de decidir fazer uma maratona. E também não dá para começar a treinar hoje para fazer uma maratona em 6 meses, né, galera? Exige aí um plantio maior, tá? De força, de treino, de maturidade, inclusive. A gente sempre pergunta aqui, vocês querem correr por mais quanto tempo? Todo mundo responde, é a mesma resposta para todo mundo, né? Para sempre, pro resto da vida. Então vocês precisam pensar nessas coisas que a gente tá falando, de treinar força, diminuir um pouco o volume. O Edu tá falando aqui, Thaís, me tirem a dor nas costas, L4, L5, S1. Com essas informações eu não consigo te ajudar em nada, porque L4, L5, S1 a gente também tem. Então, eu tô brincando, Edu. Eu tô brincando com você, mas é que com essas informações só, eu não consigo te responder absolutamente nada. Só te digo o seguinte, é possível correr com hérnia de disco, né, Thaís? É possível correr com degenerações na coluna. A gente tem vários clientes que têm ali processos degenerativos nas articulações entre as vértebras, que tem hérnia de disco, que tem sobrecarga de ligamento da coluna. Se a gente faz um trabalho adequado, identifica essas sobrecargas e resolve, e você se educa para a corrida, é possível que você corra.
Agora, eu não sei se você vai conseguir correr 90 quilômetros, igual o Avelino, né? Que faz a Conrads, que já tá na quinta. O Avelino tava por aí agora. Que tá na quinta Conrads. Mas talvez você corra uma meia maratona. Talvez você corra até uma maratona inteira. De novo, é preciso preparar o corpo para correr. Não interessa se são 5 quilômetros, 10, 21, 42, 90. Sempre preparar. Sempre preparar o corpo antes. E sobre a sua dor nas costas, procura um profissional, procura um fisioterapeuta da sua confiança. Começa a fazer um pilates para complementar o seu treino de força, porque isso vai te fazer muito bem. O Edu não tem desculpa, ele é vizinho aqui, ó. Ele é meu vizinho, só passar aqui e marcar uma físio, viu? Edu! É então só a gente marcar uma espera, físio. Fabi, pode chamar o Edu aí. Vamos lá. Mobilidade de tornozelo. Mel, perdendo mobilidade de tornozelo. Tenho a sensação de que está diminuindo o espaço entre o pé e o tornozelo. É difícil de alongar até. Porque talvez o alongamento nem chegue nessa região. Porque é uma região muito complexa, que envolve muitos ossos e articulações muito delicadas e complexas. Então, é necessário fazer um trabalho mesmo de mobilidade específico para a região do tornozelo. Mas é possível. E tem muito corredor que sente a mesma coisa, né? É muito impacto, é um movimento muito repetitivo. Então, dar atenção para os pés e para o tornozelo é fundamental. Na semana passada a gente fez uma live sobre pé e tornozelo. Aliás, eu acabei de subir o vídeo lá para o YouTube, depois vocês vão lá dar uma olhada porque vale a pena. Tem vários exercícios muito interessantes, Mel, inclusive para ganhar mobilidade. E se você não faz pilates, dá para aplicar aquilo no solo, na academia, no leg press até. Tá bom? Então é bem interessante. Lembra que essa mobilidade de tornozelo é fundamental para as fases da corrida. E se essa parte do seu pé está muito rígida, você vai dar um jeito de correr, compensando com outras partes. Quais? Não sei. Se o seu pé não consegue fazer o trabalho de impulsão, você vai se impulsionar a partir de outra coisa. E geralmente esse impulsionamento vem aqui da região da pelve. O Renan tá sinalizando aqui pra mim, ó, porque a gente ouve isso aqui todos os dias, né? Então, a pelve é que vai ser sobrecarregada. E aí você vai ter dor lombar, vai ter uma dor na virilha. As pessoas reclamam muito de dor na virilha. Quando a gente vai ver, é o pé que não tá funcionando direito. Então, temos que avaliar tudo isso. E alongamento, né, que você falou assim, tá difícil de alongar. Será que o alongamento é tão eficiente assim e necessário para esse tipo de rigidez que você está sentindo? Talvez o alongamento não seja a melhor abordagem. Talvez seja outras abordagens aí que tenham um resultado melhor na tua rigidez. A gente teve uma outra pergunta foram aqui. essas, vamos ver se tem mais perguntas. Ah, sim, sobre aquecimento. Hoje de manhã as alunas aqui estavam dando uma discutida sobre isso, né? Sobre o aquecimento na corrida. Infelizmente, a gente tem uma cultura de achar que aquecimento é uma coisa boba, né? Mas que a gente faz. Mas é bobo. Mas a gente faz porque, né, tem que fazer. Então, a gente vê às vezes as pessoas fazendo aquecimento, alongando tríceps, alongando bíceps. Normal você vê assim, ó, você passar no parque e vê as pessoas alongando deltoide, alongando tríceps. Pra quê? Será que você precisa Qual disso? o objetivo? Né? E fazendo alongamentos, às vezes até de maneira bem ruim, assim, bem ineficiente, de algumas partes do corpo, e você fala, o que esse sujeito está fazendo com esse aquecimento assim? E daí ele vai correr. Né? E mesmo os exercícios educativos, existe aí uma série de exercícios educativos de corrida que tem o seu valor, ainda mais quando eles são bem executados. Mas existem alguns movimentos educativos de corrida que, pensando bem, eles não são tão educativos assim, eles acabam atrapalhando a dinâmica da corrida. Porque, né, se a gente for analisar friamente, tem alguns movimentos que vão me ajudar ali a ganhar, sei lá, um pouquinho de agilidade em determinado ponto do meu corpo, ou um pouquinho de mobilidade, ou um pouquinho de força, velocidade. Mas será que para a corrida esse é o melhor caminho? Então, atendemos ultimamente alguns corredores que vieram, porque eu faço lá os educativos assim, assim, assado, né? E aí quando a gente foi ver a dinâmica de corrida desse corredor, eu falei, nossa, mas é isso. Esse cara tá fazendo tanto esse educativo que ele tá atrapalhando a dinâmica de corrida dele. Quando eu sugeri que ele mudasse a dinâmica, ele falou, mas espera lá, todo treino, toda vez que eu vou correr, eu faço um educativo justamente para me comportar dessa forma na corrida. E agora você tá me falando que eu tenho que me comportar ao contrário? Eu disse, você tem que se comportar ao contrário. Até a gente brincou, então não é um educativo, né? É um deseducativo, essa palavra nem existe, mas é uma coisa que não te educa para a corrida, ela te atrapalha. Então, até o educativo da corrida não é tão inocente assim.
Eu sei que tem treinador aí que vai tremer com isso, né? E vai falar que eu não sei o que eu tô falando, mas é o que a gente vê aqui na nossa experiência diária, né, de cuidar dos corredores. Então, um educativo da corrida pode estar te incentivando a usar uma dinâmica que não é adequada para você. Pode ser adequada para o seu colega, mas não é adequada para você, e isso vai te atrapalhar. O simples fato de parar de fazer esse educativo e inserir um outro tipo de aquecimento pode te ajudar enormemente. Nem todo educativo é para todo mundo, né? Lembra que nós somos diferentes, temos históricos diferentes, corpos diferentes, enfim, tem um monte de coisas a serem analisadas. Então, o meu educativo para mim, pro meu biotipo, pro meu estilo de treino, pro meu histórico é um, pro da Tati é outro, pro de vocês é outro, enfim, tem que prestar muita atenção na individualidade, tanto no treino de corrida como no treino de força. Tem outra pergunta. Olha que interessante. Ah, sim, isso também é muito específico para cada esporte, tá? Então, no CrossFit, a Thaís precisa de um aquecimento, eu de outro. Se a gente fizesse musculação, ela precisaria de um aquecimento, eu precisaria de outro, porque os corpos são diferentes. Os objetivos são diferentes. As habilidades são diferentes. As limitações são diferentes. Tem que analisar um monte de coisas, né? É normal o aluno que nunca se acostuma com a dor, todo treino volta dizendo que não consegue nem andar no dia seguinte. Treino do quê, Karen? De corrida ou de força? É aquela coisa da dose, né? Será que o treino de força está realmente muito intenso? Ou de corrida, você não especificou um treino, né? Tem que dosar, tem que saber a dose. Eu não gosto dessa palavra, se acostumar com a dor. Tá? O seu corpo se adapta e quer dizer que você treina e você não fica sentindo aquela dor terrível no dia seguinte. Se você ficar isso, uma dor incapacitante, não consegue levantar o braço, não consegue sentar, né? Você escreveu, não consegue nem andar no dia seguinte. Então, se você está chegando todo o treino nesse ponto de não conseguir andar no dia seguinte, talvez a dose do seu treino esteja muito alta. Talvez é necessário você diminuir a dose e aumentar a frequência, entendeu? Ao invés de fazer, por exemplo, musculação, ao invés de fazer 2 treinos na semana, você dividir esse estímulo, né, Thaís? Sim. Em 3 treinos mais leves. Pelo menos até o seu corpo se adaptar. E daqui a pouquinho você volta a aumentar a intensidade de novo. Leves, isso pode... leves não quer dizer que sem uma sobrecarga. O corpo precisa daquela sobrecarga, né? Mas quanto de sobrecarga? Não sei, não te conheço para falar o quanto. Mas precisa talvez dividir, talvez fracionar esse treino em mais dias, para o treino não ficar tão longo, tão exaustivo, para não competir com o treino da corrida, a gente tá pensando que está falando treino de força, tá? Para não competir com a corrida no dia seguinte, para não interferir, né? Então talvez dividir, fracionar esse treino, assim como se for de corrida, fracionar o treino de corrida. Exatamente. Diminuir um pouquinho o volume. Exatamente. Uma vez a gente atendeu uma pessoa, olha só que curioso. Ela chegou aqui, eu tô treinando para uma meia maratona. A sua meia maratona vai ser quando? Em 1 mês. Nas últimas semanas, acho que nas últimas 4 semanas de treino, ela tinha feito 3 treinos de 21 quilômetros. E ela ia fazer 21 quilômetros na semana seguinte. Qual o sentido disso? Falei, você já acabou de fazer 3 meias maratonas. Você já fez 3 meias maratonas nesse mês e você vai fazer uma 4ª meia maratona. Ela parou e falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, só pra você entender como a dose do exercício, às vezes tá na nossa cara e a gente não enxerga. Ela escreveu ali, treino de força no Pilates. Então, dosa um pouquinho, Karen. Dosa, não que você tenha que diminuir e deixar esse treino 0 sobrecarga, mas talvez fraciona, né? Incluam outros exercícios no meio. Trabalha, não sei como está o trabalho de tronco, de membros superiores, mas tenta dosar ou fracionar o treino. Ou ainda, se você está treinando só uma vez na semana, é aquela coisa, uma vez na semana eu tenho que fazer o meu máximo, o melhor, o treino mais incrível do mundo e com a maior sobrecarga do mundo. Isso também não é legal, porque você sempre vai ficar com dor muscular, vai passar uma semana inteira sem esse treino de força para fazer na semana seguinte de novo e você vai ficar morrendo de dor outra vez. Então, os alunos que fazem aula, às vezes apenas uma vez na semana, eles sofrem muito mais do que quem faz 2 ou 3. E será que esse treino de força todo é legal para esse seu aluno que sente que cada vez que vai embora depois fala que não conseguiu nem andar? Será que está na dose para ele? O que ele faz? O que ele já fez de atividade física? Qual o objetivo dele? Ele é corredor ou não é? Ou é uma pessoa que só trabalha o dia inteiro no computador? Será que ele precisa realmente fazer esse tanto de força? Tenta pensar nisso e avaliar as suas aulas, mas
com certeza está errando na dose. Faz um planejamento mais a médio e longo prazo, né? Não dá pra gente querer resolver o problema da pessoa em um mês. Não dá pra ganhar força em um mês, em 1, 2, 3, enfim. 6 meses a gente não ganha força. Trabalho é gradativo. Thaís, chegou uma pergunta aqui, que eu tá aqui anotada no meu caderno e eu tinha me esquecido de falar, que acho que talvez uma das mais legais pra gente encerrar. Treino corrida, sei lá, 3, 4 vezes na semana, faço meu treino de força e daí eu tenho um dia livre. Minha sexta-feira de manhã é livre. Mas aí, pra não ficar sem fazer nada, eu vou pra academia pra mexer o corpo. Daí eu vou lá e faço um transporte, uma bicicleta, um negócio, alguma coisa assim. Dia que você acorda inspirada, né? Entendeu? Então, e aí essa pessoa tava com dor e veio aqui, olha, eu vou fazer uma maratona daqui a pouco, mas eu tô com dor e eu tô com medo que essa dor aumente e passou todo o planejamento dos treinos dela. A primeira coisa que a gente sugeriu que ela fizesse sabe essa sexta-feira que era para ser o seu descanso? Para que você tá indo lá mexer o corpo? Aproveita e descansa. Dorme 1 hora a mais, faz uma meditação, acorda e toma um belo café da manhã, estuda, sei lá, vai ler um livro. Porque essa pessoa estava indo para academia fazer 30 minutos de transporte. Para quê? O que o transporte vai agregar no treino de uma pessoa que vai fazer uma maratona? Está correndo um volume absurdo. Aliás, foi para maratona, arrasou, foi tudo bem, né? Pra quê? Mas imediatamente ela tirou esse transporte. Ela falou, mas esse transporte eu achei que fosse me ajudar no meu cardiorrespiratório. Gente, não vai. Juro pra vocês que não vai. Sem culpa nenhuma, descansem. O corredor tem muita culpa de descansar, né, Thaís? Muita. Vocês ficam culpados, não tenham culpa de descansar. O corpo descanso é importante. Precisa, assim como a gente precisa se alimentar, a gente precisa dormir bem, a gente precisa descansar para render. Então, o descanso é necessário. 1 vez, pelo menos, 2 vezes seria maravilhoso. Se alguém conseguir. Então, tem uma outra pergunta legal aqui. A mobilidade de lombar pode influenciar no agachamento? Muito. Lembra que a gente falou que o agachamento é um trabalho do corpo todo, né? Não é só mobilidade de quadril ou de tornozelo, lombar, tórax, todo o resto. Então, se você, corredor, se dedicar ao agachamento, você vai ganhar a mobilidade da tua lombar, vai ganhar a mobilidade do teu tórax, vai acabar trabalhando de quebra o seu tornozelo, a força das suas pernas, da sua pelve, a sua organização corporal, e isso tudo vai te ajudar no impulsionamento na corrida, né? na sua energia para correr. E funciona muito. Gente, não tem sensação mais gostosa do que sentir essa potência física, sabe? De você ir lá, se propor a fazer uma tarefa e fazer com potência física, com força. E o agachamento dá muito essa força pro corredor. Por isso que a gente insiste tanto que essa é uma atividade que não pode faltar no treinamento do corredor. O agachamento bem feito, ele salva joelhos, salva quadril, salva lombar e salva a corrida. O que a gente já salvou de corredor com dor no joelho através do agachamento, vocês vão se surpreender. E eles sempre ficam, meu Deus do céu, mas como assim? O médico falou que eu não podia agachar e agora você vai me sugerir agachamento. Né? Todas as vezes dá certo. Nunca deu errado. Lembra que não basta só seguir lá, pegar uma fotinha e fazer igual. O teu profissional que está te acompanhando, o teu treinador, ele precisa saber te orientar, te direcionar. O agachamento, assim como todo o resto, é muito individual. As minhas adaptações e correções são umas, as Tati são outras, necessidades diferentes, habilidades diferentes, força diferente, histórico diferente. Então, e tudo isso precisa ser analisado. E vale a pena ser analisado. Certo? Bom, acho que a gente cumpriu aqui todas as nossas perguntas. Já estamos aqui há quase 1 hora, né, Thaís, falando. Bastante tempo. Vamos ficando por aqui. Espero ter levantado aí boas questões. A nossa ideia com essa live era fazer vocês refletirem um pouquinho sobre como está a rotina de treinos e no que vocês podem melhorar e se cuidar. Porque correr com dor não dá e a gente quer que vocês corram sempre. Certo? Muito obrigada para todo mundo que esteve aqui. Olha, hoje teve muita gente. Lá, Ale, agachamento salva todo mundo, salva mesmo. Obrigada, Karen. Obrigada, amiga. Mandaram perguntas. Obrigada, a Verina pessoal. Estava aí, o Edu. A gente tem que pegar esses nossos corredores aqui e fazer uma live em conjunto com eles para eles contarem o quanto que o trabalho de força ajudou nas corridas. Mas vocês iam ficar bem contentes e se sintam encorajados a fazer o trabalho de força, tá? Não negligenciem. E não negligenciem o treinamento de força. Fica tranquilo. Então, corredor, seguinte, você vai correr. Trabalha força para que você possa correr bem. Não fica só, eu vou correr, eu preciso correr. Não. Você precisa correr, mas você precisa fazer força, corrida, força.
você vai correr muito melhor se for assim, tá bom? E não vai ficar dependente de trabalho de sessões de fisioterapia, não vai ficar com dor, não vai se machucar, lesão. Com frequência, é isso aí. Tá bom? Pessoal, super obrigada para todo mundo. Mandem as dúvidas de vocês aí que a gente vai continuar respondendo. E a gente se vê na próxima. Tchauzinho para todos. Bom dia.